O Mausoléu de Halicarnasso, localizado na antiga cidade de Halicarnasso, atual Bodrum, na Turquia, foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo e uma das construções mais sofisticadas e icônicas de sua época. Construído como um imenso túmulo para Mausolo, sátrapa do Império Persa, o mausoléu impressionava por sua grandiosidade e arquitetura refinada, combinando elementos das culturas grega, egípcia e persa. Mausolo, que viveu entre 377 e 353 a.C., era o governante da Cária, uma região da Ásia Menor, atual sudoeste da Turquia. Ele governava sob a suzerania do Império Persa, mas tinha uma grande autonomia. Ambicioso e culto, Mausolo apreciava a cultura grega e queria fazer de Halicarnasso uma cidade cosmopolita, digna de ser lembrada por gerações. Durante seu governo, ele embelezou a cidade com edificações grandiosas e infraestrutura avançada, transformando-a em um importante centro cultural e econômico da região. Após a morte de Mausolo, sua esposa e irmã, Artemísia II, decidiu construir um túmulo que refletisse a grandeza do governante. Ela contratou arquitetos e escultores gregos renomados para projetar e erguer o monumento, que ficaria conhecido como Mausoléu de Halicarnasso e serviria como uma homenagem perpétua à sua memória e poder. O Mausoléu de Halicarnasso foi uma obra monumental que combinava elementos arquitetônicos de várias culturas. A estrutura tinha cerca de 45 metros de altura e era erguida sobre uma base retangular de mármore. Era composta por 3 partes principais: a base, um pódio sólido e quadrado, com um terraço elevado, que servia de base para o restante da estrutura e continha as câmaras funerárias. Em torno da base havia esculturas de relevos detalhados que retratavam cenas de batalhas e personagens mitológicos. A colunata jônica. Acima da base havia uma colunata com 36 colunas jônicas, que suportavam o teto do monumento. Entre cada coluna, foram colocadas estátuas de figuras humanas e de animais, além de representações de guerreiros e deuses, homenageando a grandiosidade de Mausolo e a fusão cultural da sua época. O teto em forma de pirâmide, sobre a colunata, uma estrutura em formato de pirâmide escalonada foi construída, composta por 24 degraus que se afunilavam em direção ao topo, simbolizando o estilo arquitetônico egípcio e dando uma aura mística ao mausoléu. No topo do mausoléu, havia uma grande escultura de um carro puxado por 4 cavalos, montado por figuras que representavam Mausolo e Artemísia. Essa escultura, feita pelos escultores mais renomados da época, era uma alegoria à majestade e ao poder do casal. Ao todo, o mausoléu era ricamente decorado com esculturas e relevos esculpidos por alguns dos melhores artistas gregos do período clássico, incluindo nomes como Leucarés, Escopas e Briaxis. O mausoléu de Halicarnasso permaneceu intacto e impressionante por cerca de 1000 anos, sobrevivendo a várias invasões e mudanças de governantes. Contudo, por volta do século XII d.C., a estrutura começou a sofrer danos significativos, causados por uma série de terremotos que atingiram a região. A deterioração foi lenta, mas o monumento foi progressivamente sendo destruído, e partes das colunas e das esculturas caíram. No início do século XV, os cavaleiros de São João, que ocupavam a região, usaram as ruínas do mausoléu como fonte de materiais para construir o castelo de Bodrum. Durante esse processo, muitos fragmentos das esculturas e dos relevos foram integrados às paredes do castelo, selando assim o destino do mausoléu. Em 1846, exploradores britânicos começaram a escavar o local, e o arqueólogo Charles Newton encontrou vários fragmentos do mausoléu, incluindo partes da colunata e da escultura do carro. Algumas dessas relíquias foram levadas para o Museu Britânico, onde hoje podem ser vistas, como as partes da escultura do carro e alguns relevos de grande importância histórica. O termo mausoléu tornou-se sinônimo de grandes túmulos monumentais graças a esta obra, e a palavra passou a ser usada para designar qualquer estrutura funerária monumental. Embora o mausoléu de Halicarnasso não tenha sobrevivido completamente à passagem do tempo, sua influência perdura, e ele é lembrado como uma das 7 maravilhas do mundo antigo.
O mausoléu de Halicarnasso representava mais do que uma estrutura física, ele era um símbolo do poder, do luxo e da fusão cultural entre o Oriente e o Ocidente. A estrutura monumental refletia a grandiosidade e a ambição de Mausolo e sua esposa, além de mostrar o desenvolvimento artístico e arquitetônico do período clássico. Hoje, Bodrum atrai turistas de todo o mundo interessados nas ruínas e na história do mausoléu e na rica herança da cidade de Halicarnasso. O legado do mausoléu de Halicarnasso permanece como um símbolo da engenhosidade e da criatividade humanas e é uma lembrança duradoura das maravilhas e conquistas das civilizações antigas.